3 histórias de terror com Ouija. Muitas pessoas possuem tabuleiros Ouija guardados nos cantos de seus armários, acumulando poeira, e a maioria provavelmente nunca os utilizou. Minha descoberta sobre esses tabuleiros aconteceu aos 16 anos, quando perguntei aos meus pais se tínhamos um em casa. Minha mãe confirmou que sim, e que o tabuleiro estava enterrado em algum lugar do armário, junto com outros jogos de tabuleiro. Esse armário ficava no porão, próximo à lavanderia, repleto de itens antigos que pertenciam aos meus pais. Intrigado pela superstição, decidi experimentar o uso do tabuleiro Ouija. Minha mãe colaborou na busca pelo tabuleiro no armário, garantindo que tudo permanecesse organizado. Eventualmente, encontramos uma caixa empoeirada rotulada como Ouija, exibindo 2 mãos segurando a peça conhecida como o planchete. Apesar de desgastada nas bordas, minha mãe afirmou que eles a usaram apenas algumas vezes. Empolgado, convidei alguns amigos para usar o tabuleiro Ouija comigo durante um fim de semana em que eu estaria sozinho em casa, tornando a situação mais assustadora. Meu amigo Liam, de 17 anos e com carro, trouxe meu amigo Jack até minha casa. Era por volta das 21 horas, já escuro, e meus pais estavam fora por algumas noites. Meu irmão mais novo, Adam, 2 anos mais jovem, também estava em casa, então o convidei para participar. Decidimos realizar a sessão no sótão convertido em meu quarto. Apagamos as luzes, acendemos uma lanterna e a posicionamos no chão, iluminando o tabuleiro. Sentamos ao redor e seguramos a planchete, começando a fazer perguntas. Como novatos, formulamos perguntas simples. Por exemplo, eu disse: se houver alguém aí, mova a planchete. Surpreendentemente, ela começou a se mover em direção à palavra ou sim. Adam perguntou: quantos anos você tem? E a planchete se moveu para os números 6 e 7. Suspeitas surgiram, mas continuamos jogando sem quebrar a imersão. Fizemos perguntas por turno. Em certo momento, perguntei ao tabuleiro: você é um demônio? E a planchete indicou o sim. Nesse instante, rimos e perdemos a seriedade, pensando que alguém estava brincando. No entanto, a lanterna se apagou, silenciando nossa risada e nos deixando assustados. Quem fez isso? Alguém questionou, mas ficou claro que nenhum de nós tinha apagado a lanterna. Ela permanecia no canto. Rastejei para pegá-la, pressionando o botão, mas ela não voltou a ligar. Recorri à minha lâmpada de cabeceira e percebi as expressões assustadas nos rostos dos meus amigos e do meu irmão. Declarei que foi aterrorizante o momento em que a bateria acabou, mas parte de mim acreditava que não era uma mera coincidência. Decidimos interromper o jogo naquele instante, saindo do quarto e indo para o quintal, simplesmente porque todos estávamos assustados de permanecer dentro da casa naquele momento. Naquela noite, precisei ocupar o quarto, mas quando meus amigos saíram e Adam foi dormir, percebi que era hora de descansar. Guardei o tabuleiro Ouija na caixa e o levei para meu quarto, sentindo-me desconfortável compartilhando o espaço com Ada. Ao apagar a luz, decidi não me distrair com o celular como de costume e tentar dormir imediatamente. Enquanto me entregava ao sono, algo caiu do meu armário. Imediatamente, levantei-me e olhei na direção do armário, acendendo a lâmpada de cabeceira. Dirigi-me ao pequeno armário embutido onde guardava roupas, acendendo a lâmpada interna. Ao observar a fresta na parte inferior da porta, notei 2 sombras projetadas por pés do outro lado. Assustado,
comecei a chamar por Ada e corri para seu quarto, explicando o que acabará de testemunhar. Ao retornar ao meu quarto com ele, a luz no armário ainda estava acesa, mas as sombras na parte inferior da porta haviam desaparecido. Ao abrir a porta, não havia ninguém dentro, mas uma caixa de madeira que fiz em artes e ofícios estava no chão, espalhando suas lembranças de infância. Era inexplicável, já que não havia corrente de ar que pudesse derrubar a caixa. Naquela noite e na seguinte, dormi na cama dos meus pais, seguido por uma semana no quarto de hóspedes. Eventualmente, retornei à minha cama, mas a lembrança daquela noite permaneceu. Desde então, evitei qualquer contato com o tabuleiro Ouija. Histórias 2. Antes dos meus 20 anos, nunca havia experimentado um tabuleiro Ouija. Não me interessava, mas meu amigo George, brevemente envolvido com uma garota chamada Mandy, interessada em lugares abandonados e supostamente assombrados, me convidou para explorar uma casa abandonada a meia hora de distância. Ele destacou a beleza da amiga, Carly, para me incentivar. Sem planos para a noite, concordei. George me buscou por volta das 23 horas e fomos buscar as meninas em um parque. Eu conhecia Mandy, mas Carly, com cabelos vermelhos, piercing no nariz e tatuagem no braço direito, era desconhecida para mim. Mandy já havia visitado a casa e afirmou ser um local com muita atividade paranormal, termo que eu não conhecia até então, mas compreendia intuitivamente. Um leve sorriso se desenhou em meu rosto ao ouvir suas palavras, pois, sinceramente, eu ria interiormente. Cético em relação ao paranormal, achei a situação um tanto divertida. Mandy carregava uma bolsa espaçosa, e durante a jornada, questionei sobre seu conteúdo. Ela retirou uma caixa, revelando ser um tabuleiro Ouija, e em seguida, uma vela. George comentou: "Vá, essa é a surpresa." Ao que parece, a surpresa dela para George era a utilização do tabuleiro Ouija nesta casa abandonada. Devo admitir que não parecia muito empolgante para mim, mas eu estava ali em busca de aventura. Ao chegarmos, Mandy indicou a George onde estacionar. A rua era escura, sem postes de luz, com um campo aberto de um lado e árvores do outro. A entrada da casa estava trancada, então caminhamos até lá. Atravessamos uma área arborizada que nos levou ao quintal da casa. Mandy nos guiou até a janela dos fundos, que ela havia escalado anteriormente. Dada a altura, ajudamos as meninas a subir, seguindo nós mesmos em seguida. Exploramos a casa por um tempo. Todos os móveis estavam ainda dentro, mas tudo estava deteriorado. Provavelmente, não era habitada há décadas. Eu não me assusto facilmente, mas devo admitir que a atmosfera noturna tornava tudo mais assustador. Imagino que estar lá sozinho seria aterrorizante. O silêncio era completo, exceto pelos nossos passos no assoalho rangente. Retratos antigos de pessoas adornavam as paredes, parecendo ser da década de 50, o que despertou minha curiosidade sobre a idade da casa e sua história. Provavelmente, o casal que ali morava havia falecido, e não havia mais familiares para reivindicar a propriedade. Mandy preparou o tabuleiro no chão, acendendo 2 velas. Era evidente seu genuíno interesse nessas práticas. Assumindo a liderança, ela formulou diversas perguntas espirituais. No início, a peça da planchete permaneceu imóvel, enquanto ela continuava indagando sobre a presença espiritual. Gradualmente, a peça começou a soletrar a palavra Olá. Troquei olhares com George,
que correspondia, mas as garotas estavam sérias, até mesmo pedindo para cessarmos o riso por respeito. Deixei de sorrir, adotando uma expressão mais séria. Mandy indagou: qual é o seu nome? E a planchete moveu-se lentamente pelo tabuleiro, soletrando o nome Gregory. Em seguida, perguntou há quanto tempo ele estava morto, e a resposta foi 30 anos. Não acreditava em nada disso por um instante. Sabia que Mandy ou Carly estavam manipulando a situação. O jogo continuou, e participamos até que um estrondo alto ecoou do andar superior da casa. Todos pulamos, soltando a planchete. George afirmou: vá alguém lá em cima, enquanto Mandy insistia que poderia ser Gregory. Mandy e Carly retomaram a planchete, indagando a Gregory se ele havia causado o barulho. George e eu interrompemos, afirmando que precisávamos sair se alguém estivesse no andar de cima. Observamos enquanto a planchete se movia para a palavra ou sim. Neste ponto, George e eu estávamos convencidos de que as garotas estavam nos pregando uma peça e que alguém estava lá em cima tentando nos assustar. Os passos acima de nós apenas confirmaram nossas suspeitas. Não se podia negar a evidência de que os sons em questão eram, de fato, passos. George e eu concordamos em subir para investigar, esperando descobrir alguém tramando uma brincadeira conosco. As garotas continuavam insistindo para que retornássemos, mas subimos as escadas extremamente rangentes e adentramos o primeiro quarto que encontramos, cujos móveis estavam notavelmente deteriorados. Uma porta no canto, possivelmente um armário, estava entreaberta, e cochichamos entre nós a possibilidade de ouvir algo dentro. Sinalizei para George manter o silêncio colocando o dedo nos lábios, e ficamos ali, atentos. Ao percebermos uma respiração clara vindo detrás da porta, saímos rapidamente do quarto. Descemos às pressas, esperando encontrar as garotas na sala de estar, mas elas haviam desaparecido. Tudo permanecia no lugar, as velas, a tábua Ouija, apenas a escuridão preenchia a casa. Não notaram quando as garotas se foram sorrateiramente. Saímos pela janela apressadamente e corremos para o carro. George tentou ligar para o telefone de Mandy várias vezes, sem sucesso, pois sempre caía na caixa postal. Parecia ter sido bloqueado. Elas simplesmente não estavam em lugar algum. Retornamos diretamente para casa. George nunca mais teve notícias daquela garota. Ele a encontrou apenas 2 vezes e não tinha ideia de onde ela morava. Concebemos nossa própria teoria absurda de que elas estavam, de fato, tentando nos pregar uma peça de alguma forma, e os passos lá em cima eram de alguém que elas conheciam. Também consideramos a possibilidade de que nunca tenham saído da casa, permanecendo escondidas em algum lugar lá dentro. Os mais supersticiosos poderiam argumentar que, de fato, estivemos em contato com um espírito e algo sobrenatural estava em curso. História 3. Em outubro de 2015, durante meu 3º ano do ensino médio, passei por uma fase de fascínio por tudo relacionado a terror e ao sobrenatural. Com o Halloween se aproximando, mergulhei em várias histórias assustadoras envolvendo tábuas Ouija e as experiências das pessoas com elas. Sendo movido pela curiosidade, encomendei uma tábua Ouija pela Amazon e esperei por uma noite em que nossos pais não estivessem em casa para utilizá-la. Consegui persuadir minha irmã mais nova a experimentar comigo. Sentamos à mesa de jantar com as luzes reduzidas, cada um segurando um indicador. Fiz algumas perguntas à tábua, e minha irmã e eu nos retiramos porque a situação estava ficando estranha e engraçada.
Tentei mover a peça para assustar minha irmã, mas ela sabia que era eu quem estava controlando. Após alguns minutos, o tédio nos venceu, e minha irmã quis interromper. Eu insisti em vamos tentar mais alguns minutos. Após esperar a peça se mover sem sucesso, decidimos desistir. Minha irmã foi para o quarto dela, e eu fui para o meu. Pesquisei mais histórias sobre tábuas Ouija online e continuei lendo as experiências das pessoas com elas. Então, busquei entender por que não funcionou para nós. Algumas pessoas relataram que nada aconteceu na primeira tentativa com a tábua Ouija, então decidi tentar novamente. Naquela noite, por volta da 1h, quando minha irmã já estava dormindo, desci novamente para a sala de jantar e reduzi as luzes mais uma vez. Experimentei utilizar novamente o tabuleiro Ouija, formulando questões semelhantes às feitas algumas horas antes, porém, desta vez, em um tom mais discreto para evitar despertar minha irmã. Segurei a peça com ambas as mãos, aguardando algum movimento, mas este nunca ocorreu. Em contrapartida, percebi ruídos lá em cima, assemelhando-se a passos suaves. Poderiam ser provenientes de minha irmã, que talvez tivesse escutado minha presença lá embaixo. Os passos foram seguidos por uma voz feminina abafada, não se assemelhando muito à voz de minha irmã, e a origem da voz parecia ser diretamente acima de mim. O cômodo acima da sala de jantar pertencia ao nosso irmão mais velho, atualmente na faculdade. Minha irmã não estaria lá. Subi as escadas silenciosamente, notando que a voz tornava-se mais audível à medida que me aproximava do quarto de meu irmão. Era evidente que emanava de lá. Curioso se minha irmã estaria pregando uma peça, modificando sua voz para parecer mais grave e me assustar, cheguei à porta e encostei meu ouvido. Escutei a voz de uma mulher mais velha, e não conseguia compreender como minha irmã poderia imitar tal voz. Inicialmente, não compreendi o conteúdo da mensagem, até perceber que a voz repetia continuamente: "A vovó está aqui, Georgie." Era a voz de minha avó falecida. Senti arrepios por todo o corpo. Abri a porta, acendi a luz, e não havia ninguém no quarto. A voz havia cessado. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e me encolhi sob as cobertas. O quarto parecia girar, e eu era incapaz de articular pensamentos racionais sobre o que acabará de ocorrer. Era tão real que não poderia ter sido fruto da minha imaginação. Quando finalmente me acalmei, proferi uma oração antes de tentar dormir, embora tenha passado a noite inteira desperto. Mesmo 8 anos depois, recordo-me dessa noite de maneira extremamente nítida.